All things are only. A tempestade que se aproxima. William Marion Branham, 29 de fevereiro de 1960, Phoenix, Arizona, USA. Let us remain standing just a moment for prayer. Permaneçamos de pé um momento para orar. Shall we bow our heads? Inclinemos nossos rostos. Our gracious Heavenly Father, Thank you, Lord. we are indeed a privileged people tonight that we can look into Thy glorious face and call Thee our Father. Nosso bondoso Pai Celestial, certamente somos um povo privilegiado nesta noite ao podermos contemplar Teu rosto glorioso e chamar-te nosso Pai. Knowing that we have passed from death unto life, because that the Holy Spirit is bearing record with us that we are sons and daughters of God. E sabendo que temos passado da morte à vida, porquanto o Espírito testifica juntamente conosco que somos filhos e filhas de Deus. And He is our witness that we have passed over that line E Ele é nossa testemunha que temos passado por essa linha. for the things of the world that we used to love and cherish is dead now. Porquanto as coisas do mundo que antes amávamos e acariciávamos, tudo isso agora está morto. And we've been raised anew with Christ and sitting together in heavenly places in Him, enjoying His presence. E temos sido levantados novamente com Cristo e estamos assentados juntos em lugares celestiais nele, gozando de sua presença. How we thank Thee for this. Como te agradecemos por isto. Tonight on this occasion, we would pray that He would visit us in a mighty way tonight. Nesta noite, nesta ocasião, rogamos que nos visite numa forma muito tremenda. Bless this little church to which we love, Abençoe esta igreja a qual amamos and the great fellowship and love that we have for it and its pastor, and for all the members, and for those who are fellowshipping with us here in this meeting. vendo o grande companheirismo e amor que temos para com esta igreja e para com seu pastor e para com todos os membros e todos os demais que têm vindo compartilhar deste companheirismo nesta reunião. And we pray, Heavenly Father, that tonight will be a special night, that we'll long remember His presence tonight. Rogamos, Pai Celestial, que esta seja uma noite muito especial e que por muito tempo nos recordemos de Sua presença nesta noite. May if there be some tonight here that does not know the Lord Jesus as their personal Savior, Se houver alguns aqui nesta noite que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, may they find Him tonight, Lord, that one that's gone out into the wilderness to look for the stray sheep that has not returned to the fold. rogamos que o encontrem nesta noite. Aquele que tem saído ao deserto em busca da ovelha desgarrada, a qual ainda não tem voltado ao redil. Grant it, Lord. Conceda isto, Senhor. May there be mercy in the camp tonight, for that's what we plead. E que possa haver misericórdia no acampamento esta noite. In the name of the Lord Jesus, we ask this. Porque pedimos tudo isto no nome do Senhor Jesus. Amen. May be seated. Amém. Podem se sentar. It is so nice to be back in this tabernacle or church tonight, to have the fine fellowship. É muito grato estar novamente neste tabernáculo, nesta igreja, nesta noite, para compartilhar deste companheirismo tão bom.
And today I've just lived off of the little nuggets from last evening. Hoje tenho estado feliz com os tesouros de ontem à noite. And looking out over the audience and seeing different ones and faces that I had met, times past I wanted to look out and shake hands with them or something. Olhando através da congregação, vejo a várias pessoas que tenho conhecido e me dou conta como passa o tempo. Gostaria de estender a mão a cada um. But, we were a little late and I just had to hurry up. Porém, cheguei um pouco tarde, tive que me apressar. But I want you to know that there were many here last evening that I recognized from other meetings. Porém, quero que vocês saibam que ontem à noite houve muitas pessoas aqui que eu reconheci de outras reuniões. And last night when I went home and was telling my wife, I said, I wonder what it'll be when we cross over the line. E ontem à noite, quando cheguei em casa, estava falando com minha esposa. Lhe disse, me ponho a pensar como será quando atravessarmos a linha. Standing there looking down and saying, well, there's brother so-and-so in there. Estaremos de pé ali olhando e diremos, olha ali, está o irmão fulano de tal. Oh, that's going to be a real time. Oh, isso será um tempo muito glorioso. And we're looking forward for that day and soon. Soon. Estamos esperando aquele dia e logo, sim logo. And I don't know when it will be, but it'll certainly be a glorious time. Eu não sei quando será, porém verdadeiramente será um tempo glorioso. I believe that John, after he had saw the great glories of God and they had been revealed to him in the Revelation, he said, even so, come Lord Jesus. Eu creio que João, depois de haver visto a grandiosa glória de Deus e tudo aquilo que lhe havia sido revelado na revelação, ele disse, ora vem, Senhor Jesus. He seen that it was marvelous. Ele viu que era maravilhoso. About some 2 weeks ago, I was in Kingston, Jamaica. And Faz como que 15 dias eu estava em Kingston, Jamaica. many people thought, and do yet, that visions only appear at the platform. Muitas pessoas pensavam e ainda pensam que as visões só aparecem aqui na plataforma. My, that's not even a tenth of them. That's not 1/90th of them. Oh, que coisa! O que ocorre aqui não é nem a 10ª parte. They appear all the time, everywhere. As visões aparecem todo o tempo, em todo lugar. Not one time has ever one been wrong. E jamais tem sido errada uma só visão. And the Christian businessman, the full gospel businessman, I was visiting there as a visitor with the chapter. Os homens de negócios do Evangelho Completo me tinham como visita ali em Jamaica. And 2 nights had passed and we'd had gospel preaching. Haviam passado 2 noites e havíamos tido pregação evangélica. And then to kind of get acquainted with the audience and feeling the spirit of the people. E assim me fui familiarizando com a congregação e sentindo o espírito do povo. And I said, I believe it would be sufficient tonight if we would give out some prayer cards and start praying for the sick. Então disse, creio que será suficiente hoje se distribuirmos alguns cartões de oração e começarmos a orar pelos enfermos. And the Lord blessed us. E o Senhor nos abençoou. And the second night passed. And then we'd walked into the dining room at the Flamingo Hotel, or court we would call it here, where we were staying. And No outro dia entramos ao refeitório do Hotel Flamingo, o que aqui chamaríamos pátio. And everything there is based upon the European plan. When you pay your rent, you pay your food bill. It all goes with the rent. E tudo ali é padronizado no estilo europeu. Quando a gente paga a hospedagem, também paga a alimentação, tudo junto. And we was having breakfast, and there was great number of the full gospel man there, and with others also. Estávamos tomando café da manhã com um grande número dos homens do Evangelho Completo e muitos outros. And the question come up, those visions, they said, they are wonderful. It just would be wonderful if they would appear anywhere. E surgiu a pergunta, essas visões seriam maravilhosas. Como seria maravilhoso se aparecessem a qualquer hora. Oh, I said they do, most surely. And I said,
that doesn't heal anyone. Eu lhes respondi, mas assim é precisamente, seguro. Agora isso não cura ninguém. I said, if you ever noticed, I asked the people, will that help your faith to believe God? Se vocês se têm dado conta, eu pergunto às pessoas, lhe ajudará isto a sua fé para poder crer em Deus? Visions doesn't heal. Christ has already done that. As visões não curam. Cristo já tem feito isto. It's just to help your faith. É unicamente para ajudar a sua fé. It's just something God added. A blessing that He promised to send, a vindication of the last days. É algo que Deus tem acrescentado, uma promessa que prometeu enviar, uma vindicação dos últimos dias. We'll get into that later to the week. Mas adiante entraremos nisso, mais adiante na semana. But we were sitting at the table and I said, here now the Holy Spirit is present now. Porém estávamos naquela mesa e eu disse, o Espírito Santo está presente agora mesmo. And Brother Shakarian, most all of you know him, Brother Demas. E o irmão Shekari, a quem todos vocês conhecem, sim, o irmão Demas, A very bosom friend of mine, and Brother Argan Brighton, also many different ones. é um amigo meu muito íntimo, também o irmão Argan Bright, todos os outros. Brother Sonmore, that's presidents and vice presidents and so forth of the Full Gospel Man. O irmão Somor, o vice-presidente dos homens do Evangelho completo. And I said, this boy coming here is sick. The waiter, E eu lhes disse, este jovem que está vindo para nós está muito enfermo. Era um moço. and he got up close to the table and the Holy Spirit began to speak to him and told him, said, now you suffer with a heart trouble. E quando se aproximou da mesa, o Espírito Santo começou a falar-lhe e lhe disse, você está sofrendo com um problema do coração. Your wife also is a Christian. You believe, but you're afraid. Tua esposa também é cristã. Tu crês, porém tens temor. And began to tell him who he was and all about it. Começou assim a dizer-lhe quem era e outras coisas. And that boy almost dropped the butter dish in my plate. Por pouco o pobre moço quase deixou cair a manteiga em seu prato. So he said, that is so true. Ele respondeu e disse, tudo isso é verdade. Then I told him, not I, but the Holy Spirit told what was wrong with his wife at home. And at their prayer that they'd had together that morning before he left. And his intention was to see me that day. Logo disse, não eu, mas o Espírito Santo lhe disse que tinha sua esposa ali em sua casa e lhe repetiu a oração que eles haviam tido naquela manhã antes que ele saísse. E sua intenção era de me ver naquele mesmo dia. Oh my, he just like to fainted. Oh, que coisa! Ele quase desmaiou. And he said, I just don't understand how that's done. Ele disse, eu não entendo como isso ocorre. And I said, neither do I. Disse, eu tampouco. The only thing I know is Brother Brother Duplessis just was out at the car when I drove up. A única coisa que eu sei é como quando chegamos esta tarde, o irmão Duplessis nos encontrou. And Brother Mercer and I were talking about the lovely spirit of this church. Eu e o irmão Mercer vínhamos falando do espírito tão formoso que existe aqui nesta igreja. We love that. Such a fine fellowship. Como amamos isso. Existe um companheirismo tão fino. That's very good, brother. Keep that up. That's very good. Our brother pastor. And that's good. Irmão pastor, isso é maravilhoso. Mantenha-o assim. And we were talking and he said, Brother Bram, I guess you have lots of hard... Irmão Duplessis me disse, irmão Branham, suponho que você passa por muitas dificuldades. I said, no. The thing surprises me is the grace of God. Lhe disse, não, o que em verdade me surpreende é a graça de Deus. And I said, I've exhausted His mercy many times, but I never can exhaust His grace, and I'm so glad of that. Muitas vezes eu tenho esgotado sua misericórdia, porém jamais poderei esgotar sua graça. Estou tão agradecido por isso. And so while we were talking at the table that morning, then there was a young woman went down with some
sheets over her shoulder, going down through the place to one of the halls to fix the beds. E enquanto falávamos na mesa naquela manhã, houve uma camareira que ia caminhando pelo corredor e carregava uns lençóis no ombro. I said, now there is that light hanging over that girl. I said, just call her back here. E lhes disse, ali está a luz sobre aquela moça, chamem-na. And we called her back, and the Holy Spirit began to tell her all about her troubles. A chamaram e o Espírito começou a relatar-lhe todos os seus problemas. And she was not a Christian, not a full gospel believer, I might say that. E ela não era cristã, ou melhor dizendo, não era uma crente no Evangelho completo. She had made a profession, and when she was a little baby, and her mother had taken her to church, and she'd 12 years old or something, she'd been baptized, but never attended church. Havia feito uma profissão de fé quando era pequena e sua mãe a havia levado à igreja e como que aos 12 anos havia sido batizada, porém nunca assistiu à igreja. That's the reason I said not a Christian. Por isso disse que não era cristã. The church doesn't make you a Christian. Vejam isto, a igreja não te converte num cristão. The church only helps you to be a Christian. Helps you to remain what you've been born into. Helps you to contain your experience while you're fellowshipping together with brethren of like precious faith. A igreja simplesmente ajuda a gente a ser cristão. Lhe ajuda a permanecer naquilo ao qual tem nascido. A igreja lhe ajuda a manter sua experiência enquanto tem companheirismo com irmãos e irmãs de fé igualmente preciosa. And then while sitting there, I was looking, and Brother Demas Sakarian called me out of it. And he said, "What's the matter?" E enquanto estava sentado ali, estava olhando assim e de repente o irmão Demas Sakarian me chamou a atenção e nisso perdi o que estava olhando. Me disse, o que se passa com você? If he just wouldn't have said it at that time. Aí simplesmente não haveria dito naquele momento. I said, "Remember, thus saith the Lord, someone who's near to me is fixing to die." Eu disse, recordem, assim diz o Senhor, alguém que está muito perto de mim está a ponto de morrer. And there's going to be some young man is spitting blood from his mouth. E haverá um jovem que estará vomitando sangue. And I said, "Where is Billy?" Então perguntei, onde está Billy? Many of you know my son, Billy Paul. Muitos de vocês conhecem meu filho, Billy Paul. His mother died when he was just a little baby. Sua mãe morreu quando ele era apenas um garotinho. And I packed him around, and Eu sempre o carregava. nighttime we couldn't afford enough coal to keep fire, so I'd put his bottle under my shoulders like this and keep it warm for him at nighttime. Então não tínhamos com que comprar carvão suficiente para manter o fogo durante a noite e para aquecer a mamadeira, tinha que manter assim junto de meu corpo. When he wake up crying for his mother, I'd put the bottle in his mouth. Então quando ele despertava chorando, buscando a sua mãe, eu lhe dava a mamadeira. And she asked me when she was dying, always stick with Billy. Quando ela já estava partindo, me disse, sempre fique com Billy. We've been real chums. Temos nos mantido juntos, muito amigos. And so everywhere I go, I take Billy. And he's stuck with me. Assim sendo, onde quer que eu vá, eu levo Billy. E ele tem permanecido comigo. So then, Billy was fixing to go up to what they call the Garden of Hope to get some pictures. Nessa ocasião, Billy estava se preparando para ir a um lugar que chamam o Jardim da Esperança, para tirar umas fotografias. I called him quickly. I said, "Don't go. Something's fixing to happen." O chamei rapidamente e lhe disse, não vá, algo está para suceder. Many times visions say things, we don't know what they are. Muitas vezes as visões mostram algo, porém não sabemos o que é. The prophets of the Bible didn't know what they were writing about. They just wrote it, and they were vindicated, man-inspired. Profetas na Bíblia não sabiam sobre o que estavam escrevendo, simplesmente escreviam, mas eram homens vindicados e inspirados. And Brother Sakarian said, "Brother Branham, what do you say will take place?" O irmão Sakarian me perguntou, irmão Branham, na sua opinião, o que vai acontecer? I said, "I don't know." Ele disse, eu não sei. Someone, they didn't have any teeth, and I seen him gap twice
and died, and the other person, they said, spit blood from their mouth, looked like a young man, and said, he can't die, he's not ready. Vi uma pessoa que cuspia sangue da boca, parecia que era um homem jovem. Escutei a voz que me disse: não pode morrer, não tem se preparado. And then we watched, and Ficamos vigiando aquilo. then I felt led to go to Jamaica, but not to Puerto Rico. Eu havia me sentido guiado a ir à Jamaica, não a Porto Rico. So when we got time come to go to Puerto Rico, the same place that plane fell there in Jamaica and killed all those people. Então, quando chegou a hora para sair para Porto Rico, no mesmo lugar onde caiu aquele avião ali em Jamaica, e morreram tantas pessoas, They just looked like hogs hanging down on the safety belt. Just parts of their body just broiled up. pareciam porcos presos nos cintos, partes de seus corpos todos inchados. And they pushed it off, and there's still the plane laying there when we come in. Fizeram tudo isso a um lado e ali ainda estava o avião quando nós chegamos. And our plane coming back to take us to Puerto Rico blew the pistons out on the same place when they stopped to get us. Logo o avião que tinha para nos levar a Porto Rico rebentou um dos pistões naquele mesmo lugar quando aterrizaram para nos apanhar. Billy said, Daddy, are you sure that we should even take a chance on it? Billy me disse: ouça papai, está seguro que ainda devemos correr esse risco? I said, the Christian Businessman's chapter said, I must come. Eu lhe respondi: este ramo dos homens do Evangelho completo me disseram que tinha que vir. It's for the fellowship of the chapter that I go these couple nights. É para o bem do companheirismo desta gente que vou simplesmente para estas 2 noites. He said, you remember that vision? I said, yes. Então me perguntou: se recorda daquela visão? Disse sim. But 3 days later, when I was standing in a garden. I never seen anything so pretty at Puerto Rico. 3 dias depois, quando estava de pé ali no jardim do hotel, eu jamais tenho visto algo tão formoso como vi ali em Porto Rico. And Brother Fred Sothman, he may be here tonight, Canadian friend, was taking pictures. O irmão Fred Sothman, um amigo canadense, estava tirando fotos. This great, it's pretty here in Phoenix. It's pretty in Los Angeles. It's pretty in Miami. Agora é muito formoso aqui em Phoenix e também em Los Angeles. É muito formoso em Miami. But it wouldn't hold a candle to Puerto Rico. Porém, nenhuma destas cidades nem chega perto em formosura a Porto Rico. Oh, it's beautiful. And I never seen anything like it in my life. Them big reefs breaking out there, half a mile out, flamingos walking around in the tropical parks and all. É algo extraordinário. Eu jamais havia visto algo semelhante em toda a minha vida. Se vê as ondas do mar batendo no coral como que é uma distância de meia milha. Os flamengos caminhando pelos parques tropicais. I never seen anything so much like heaven. Jamais havia visto algo tão semelhante ao celestial. Brother Southman turned and he said, Brother Branham, heaven must look like this. O irmão Sothman me disse: irmão Branham, seguramente assim deve ser o céu. I said, oh, it couldn't hold the candle to heaven. Lhe disse: isto nem se compara ao céu. He said, oh, that great sea. Disse: porém, olhe você esse mar tão tremendo. I said, but the rocking of the earth is making the waves. Lhe disse: porém, isso é simplesmente porque a terra está se mexendo. I said, but it'll be peaceful there. She'll be flowing just as quietly as it can. Mas ali tudo será paz. O vento estará soprando aprazivelmente. And I said, it won't be flamingos walking around in the park. It'll be angels walking around in the park where we're fellowshipping. Ele disse: e ali não serão flamengos caminhando pelo parque, mas serão anjos caminhando pelas veredas onde teremos companheirismo. And just then, I seen my mother-in-law and father-in-law come walking by me. E nesse instante vi passar frente a mim meu sogro e minha sogra. My father-in-law has been gone now for about 8-10 years. Meu sogro partiu já há uns 10 anos. And at that very same minute, my mother-in-law was passing in to meet him. E nesse instante minha sogra estava partindo a encontrar-se com ele. She died at that same time. Ela morreu naquele momento. And 2 hours later, when I got to Miami, I called.
to see how everything was at home. 2 horas depois, quando cheguei a Miami, liguei para ver como estava tudo em casa. My mother-in-law, no teeth, gapped twice, died. Minha sogra, a qual não tinha dentaduras, suspirou 2 vezes e morreu. Her son, not ready to die, more or less kind of an alcoholic, bursted a hemorrhage in his stomach and just spurted blood from his mouth from every way. Seu filho, o qual não estava preparado para morrer, sendo um alcoólatra, sofreu uma hemorragia no estômago e começou a cuspir sangue da boca. Brother Sakarian called me the other day. He said, Brother Branham, I never had anything so to strike me to hear that. O irmão Shekar me telefonou há uns 2 dias e me disse: Irmão Branham, jamais tenho tido algo que me cause impacto como o saber daquilo. See, it was just for him to call that vision at that time to stop it, so it wouldn't know who it was, so that it would be something for him to understand. Foi de Deus que ele me tirasse a atenção daquela visão naquele instante para que eu não conhecesse quem era. Era algo para que ele entendesse. And he said, I believe the ministry is just now beginning to come into effect. Ele disse: eu creio que agora é quando o ministério está chegando a tomar efeito. May it be so. Que assim seja. May right here in Phoenix something happen that'll inspire everyone. The Holy Spirit come among us and do something that'll just cause us to tighten up the armor and get ready for His coming. Oxalá, aqui mesmo em Phoenix, algo aconteça que sirva para inspirar a todos. Oxalá o Espírito Santo venha em nosso meio e opere algo que nos impulsione a apertar a armadura e assim nos prepare para a sua vinda. The Lord bless. O Senhor abençoe a cada um. Now, not to keep you long, because you're standing. Agora, não desejo lhes reter por muito tempo, porque muitos estão de pé. But you're such a fine audience, I look like I could just talk all night. Porém, são uma congregação tão fina que parece que poderia falar toda a noite. But I won't, I don't guess. But I guess last night you thought I was trying to. Mas não creio que eu farei. Talvez hajam pensado que ontem à noite eu estava tentando. I'll just give you a little hint. I spoke on a subject the other morning at my tabernacle. Há alguns dias preguei sobre um certo tema ali em meu tabernáculo. Started in at 9:30 and got through about 12:30. I told them beforehand on hearing, recognizing, and acting. Começando às 9h30 e terminamos como que às 12h30. Porém, já lhes havia prevenido. Se tratava do tema, ouvindo, reconhecendo e pondo em obra. Maybe some Sunday afternoon or something we might get on that same subject. Talvez algum domingo pela tarde poderemos falar sobre esse tema. For about a year, the Holy Spirit's been dealing with me about speaking it, and finally I spoke it at the church. Forget how many tapes the boys had of it before we left to take. Por quase um ano o Espírito Santo tem estado lidando comigo acerca desse tema e por fim o preguei na igreja. Let us turn now in our Bibles quickly to the 7th chapter of St. Matthew, and let's begin reading at the 24th verse. Abramos agora em nossas Bíblias rapidamente o capítulo 7 de São Mateus. Comecemos a leitura no verso 24. Therefore, whosoever heareth these things of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. And the rains descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sands. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. And the rains descended, and the floods came,
and the winds blew, and beat upon the house, and fell, and great was the fall of it. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande sua queda. May the Lord add His blessings now to the reading of His words. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura de sua palavra. I wish to speak for a few moments upon the subject of the oncoming storm. É meu desejo falar por uns momentos sobre o tema, a tempestade que se aproxima. And I trust to God that we will be able to yield ourselves to the Holy Spirit. E confio em Deus que poderemos todos nos render ao Espírito Santo. For anyone knows that I'm not a preacher. Todos sabem que eu não sou pregador. There's preachers behind me here. Aqui detrás de mim, sim, há uns pregadores. I never got the education to be a minister. Eu nunca obtive a educação para ser ministro. But, in my old slow ways, the Lord gave me something else to do. Mas o Senhor me tem dado outra coisa que fazer. But I love to take a time so I can explain what I know about the Lord and about His goodness and try to tell others about it. E no meu modo lento me agrada poder tomar o tempo para explicar o que sei do Senhor e de sua bondade. E assim me esforço para transmiti-lo a outros. And now we are speaking tonight on the coming storm. Assim sendo, nesta noite estamos falando acerca de a tempestade que se aproxima. And if I fail in words to express what I feel in my heart, I pray the Holy Spirit will reveal it. E se eu falho em expressar em palavras o que sinto em meu coração, rogo que o Espírito Santo o revele. Jesus was speaking here of a coming storm which has got to strike every man and every woman that's born in the world. Jesus estava falando aqui nesta ocasião acerca de uma tempestade, a qual tem que chegar a todo homem e toda mulher nascidos na terra. There's just no way out of it. Não há como evitá-la. That storm will strike you sometime or other. Essa tempestade vai chegar a você tarde ou cedo. And it depends on what kind of a foundation that you have, whether your house will weather it or not. E depende de que classe de fundamento você tem, se sua casa suportará a tempestade ou não. There's been many lives saved because of preparation for storms. Muitas vidas têm se salvado pelo fato de se haverem preparado antes da tempestade. And there's been many a life lost because of failing to take heed to the warning of storms that's coming. E também se tem perdido muitas vidas por se haverem negado a darem atenção aos avisos das tempestades que se aproximavam. Not long ago, I was told of a story that happened, I believe I read it in a newspaper, down in Florida. Não faz muito me inteirei de uma história, eu creio que li num jornal. Isto sucedeu no estado da Flórida. They have many great storms that sweeps through Florida. Por ali passam muitas tempestades tremendas. Typhoons that come in off the sea and brings the water for city blocks up into the city and sweeps out everything. Por ali passam os tufões que procedem do mar e fazem subir a água muito adentro na cidade, várias quadras, e assim varrem tudo. And I'm told that their weather prophets are always on the lookout for such storms. E me dizem que seus profetas meteorológicos sempre estão vigiando tais tempestades. And some way through the elements that they can contact the changing of the weather and the atmosphere, that which way this weather is gathering that'll bring forth one of those storms. E de alguma maneira, trabalhando com os elementos, tem sua forma de fazer contato com as mudanças atmosféricas e podem prognosticar como de onde está se formando a tempestade. Because they've made it a life study, and by certain instruments and things that science has provided them.
Com essas pessoas é um estudo de toda a vida e tem instrumentos e coisas que a ciência lhes tem provido. And then by calling ahead and hearing of which way the storm's coming, how much wind it's got behind him. E por meio de chamados de um ao outro podem saber que rota está tomando a tempestade e quanto tem de vento. Which way other storms are coming or winds, whether it's able to combat, to shove away the storm. Podem saber que rumo tem outras tempestades e assim saber se uma vai combater a outra. I could stop here and preach for an hour on that. Eu aqui poderia me deter e pregar por várias horas sobre esse aspecto. That it takes a greater storm that's coming, it takes a higher wind to turn that storm. Como é que se necessita de um vento mais forte ou de uma tempestade maior para lançar a outra tempestade a um lado? So is it today. E assim é hoje em dia. And we all know that we've got an oncoming storm. E todos sabemos que temos uma tempestade por diante. And the only wind that I know that can turn that storm will be that rushing wind that fell on the day of Pentecost. E o único vento que está conosco e que pode desviar essa tempestade é o vento forte que soprou ali no dia de Pentecostes. I'm told that there's men even in the city now speaking against communism. And they should be. Tem-me dito que mesmo nesta hora há homens aqui na cidade falando contra o comunismo. E assim devem fazer. But just speaking against it isn't enough. Porém, simplesmente falar contra não é suficiente. We've got to find how to turn the thing. Temos que encontrar a maneira de desviar esse mal. And then there is only one thing that can turn that storm. And that's a more powerful storm. That can be set it and change its course. E existe uma só coisa que pode desviar essa tempestade, e essa é uma tempestade maior, a qual pode confrontá-la e mudar sua rota. And these prophets of the weather in Florida are pretty accurate with their prophesying. E estes profetas meteorológicos ali na Flórida são muito exatos em suas profecias. They are set for that purpose, to warn the people. E é que tem um propósito singular para avisar ao povo. I was reading, or forget just now, I believe it was in a newspaper, of a storm a few years ago that was on its way across Florida, central Florida. Parece que foi no jornal onde eu estava lendo acerca de uma tempestade que passou há alguns anos por toda a parte central da Flórida. And all the regions around Okeechobee was warned. E em toda a região ali pelo lago Okeechobee foi avisado. I just left there about 5 weeks ago. Faz como que umas 5 semanas eu estive naquela região. And there was a neighbor man who kept in contact with radio all the time because of these storms, and he was a very renowned Christian. Um certo habitante se mantinha em contato com o rádio para saber das tempestades e ele era um cristão muito bem conhecido. And he heard that the great typhoon was coming that way, twisting down trees, and everyone was warned to get to safety. Ele ouviu que estava se aproximando o grande tufão que vinha destroçando árvores e avisava a todos que fugissem a um lugar seguro. And he thought of his neighbor who had a chicken farm. Então este homem pensou em seu vizinho, o qual era um avicultor. Tinha sua granja de galinhas. And some light buildings with their chickens in them, their brooder houses and so forth, and their pens where all that they had in life was tied up with these chickens of their living. Tinha vários galinheiros, edifícios muito frágeis, e as incubadoras e demais coisas, e enfim, tudo o que esta família tinha investido nessa granja. And he rushed quickly, frantically up to the gate and stopped his car and jumped out. Então o cristão correu rapidamente em seu carro e parou frente ao portão da granja And said to this fella, "Take all the chickens
and put them in your storm shelter, and you rush over to mine because there is coming a typhoon or a storm that's going to twist everything down. Desceu e gritou o vizinho: olha, toma todos os pintainhos e venha tu e tua família aqui conosco, porque se aproxima uma tormenta que vai acabar com tudo isto aqui. And the man stood and looked him in the face and laughed at him and said, nonsense. O outro ficou olhando e riu, disse: são puras tonterias. I've heard them predict such things before and it never did happen. Eu os tenho ouvido fazer esse prognóstico desde muito e jamais tem sucedido. And the Christian neighbor was so excited, he said, but what if it does happen? Então o vizinho cristão estava tão alarmado que ele perguntou: porém, que tal se chegar agora? We hear remarks like that along the line. I've heard of this going to happen, that's going to happen. E todos nós temos ouvido essa classe de comentário com frequência. Sim, eu tenho ouvido que isto e aquilo vai suceder. But it is going to happen one of these days. And it behooves us to listen to every warning. Porém, num destes dias, assim mesmo vai suceder. E nos convém pôr atenção a todo aviso. But this man said, I have no time for such foolishness. Porém, este homem disse: eu não tenho tempo para tais tonterias. I raise chickens and I have no time for such. Eu tenho muito trabalho aqui com as galinhas e não tenho tempo para isso. And he cried out, the neighbor said, in the name of God, he said, leave those chickens alone then, John, and come quickly, you and your family. Então o vizinho lhe disse: olhe, no nome de Deus, deixe essas galinhas e venha comigo logo, tu e tua família. If you don't want to believe it, let your family come. E se não crês, pelo menos permita que venha tua família. And he said, I will not have my children to be excited over a few radio warnings. E o outro lhe respondeu: não vou permitir que minha família se agite por causa de uns quantos avisos radiofônicos. My children, I have decided, will live as I live. Eu tenho decidido que meus filhos viverão como eu vivo. And my wife will listen to me because I am the breadwinner of this home. And she must listen to me, I'm boss here. Minha esposa vai ouvir a mim porque sou eu quem manda nesta casa. Ela vai dar atenção a mim. And I will not have my children all excited or tore up about some nonsense. Assim sendo, eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados por essa classe de tonteria. And the neighbor was turned and he went to his home, into his shelter. Então o vizinho se encontrava sem palavras. Entrou em seu carro e se foi para a sua casa. And all of a sudden, the cloud was up on him before they knew it. Desceu ao porão e então, de repente, a nuvem estava por cima. That's the way judgment strikes. Assim mesmo é como chega o juízo. It comes so sudden, you wonder how it can get there so quick. Vem de repente e a gente fica assombrado de como pode chegar tão rápido. I've seen cruel man who once cursed God fall and scream and say, how could you treat me this way? Eu tenho visto a homens cruéis que antes haviam amaldiçoado a Deus, caírem de joelhos e clamarem: como podes me tratar desta forma? The whole every foundation was swept out from under him in a moment. Em um momento ficou desfeito todo o seu fundamento. It pays to take warning. Convém dar atenção ao aviso. Oh, you might laugh at the messenger. Você talvez se porá a rir do mensageiro. You might be able even to kill him. E talvez poderá até mesmo matá-lo. But you cannot kill the message. Porém, não pode matar a mensagem. It will go on just the same. Isso seguirá como se nada houvesse acontecido. God's message is eternal. His words will never fail. A mensagem de Deus é eterna. Suas palavras jamais falharão. Paul was successful in having Stephen stoned. Saulo de Tarso conseguiu que apedrejassem a Estevão.
But all through his life until he surrendered to Christ was he never able to get away from that message. Porém, através de toda a sua vida, até quando se entregou a Cristo, desde então não pôde apartar-se daquela mensagem. I see heavens open and Jesus standing at the right hand of God. Eu vejo o céu aberto e Jesus à destra de Deus. Something got a hold of him. Ali mesmo algo se apoderou dele. It wasn't the messenger, it was a message he had. Não foi o mensageiro, mas a mensagem que trazia. While the storm swept through the country, it caught the chicken house and the farmer. Quando a tempestade varreu toda aquela região, levou o avicultor e toda a sua granja. And they never found his body. Jamais puderam encontrar seu cadáver. And his wife frantically fighting, and Sua esposa estava tão temerosa. they lived close to the great Okeechobee Lake. And the waters began to rise as the typhoon lifted the waters all the way from the bottom of the lake. Moravam ali perto do lago Okeechobee. O nível da água começou a subir, sendo que o tufão levantava a água desde o profundo do lago. That's what makes them so dangerous. They're shallow. The boats rock, and that's how the waves come up and turn the boats beneath them. Por isso esses lugares são tão perigosos, porque não são profundos. E logo os barcos se agitam e as ondas se levantam e afundam os barcos. The storms comes and just whirls up the water and packs it for miles. Chegam as tempestades e chupam a água e as levam às longas distâncias. And the water's sweeping until the mother knew there was no hope but to get her children on top of the building. E a mãe, vendo que não havia mais esperança, fez subir a seus filhos ao teto. And she got her children and got them on top of the building, holding on to the chimney of the house. Conseguiu subi-los ao teto, agarrando-se à chaminé da casa. And then the wildlife, the cottonmouth moccasin, I believe a more deadly snake than your diamondback rattler, they was crawling for safety. And they come on the roof with her. Logo também os animais quiseram subir ao lugar seco, e entre eles vinha a víbora d'água. Eu creio que este animal é ainda mais perigoso que a víbora cascavel daqui. Estas serpentes vinham buscando segurança e também subiram ao teto. And by listening to her husband, not taking heed to the warning, she stomped and she beat, but she had to stand and watch those vicious snakes bite her children until they died on the roof. Essa mulher, por haver dado ouvidos a seu esposo e não haver dado atenção aos avisos, teve que golpear e pisotear muitas serpentes, mas por fim ficou atônita, olhando indefesa, enquanto aquelas serpentes malignas picaram seus filhos, até que todos morreram ali sobre o teto. And the mother herself was bitten so much until finally she died. That's the only way we got the story. E a própria mãe foi tão picada que também morreu. Assim foi como se deu toda a história. After the storm had quietened and the search parties hunting for bodies and so forth, they found her laying on top of the roof with her children laying by her side. Depois que passou a tempestade e saíram investigar, buscando sobreviventes, a encontraram ali sobre o teto com seus filhos a seu lado. Oh, it pays to take warning. Convém dar atenção aos avisos. The first thing to do, before there can be a warning, there has to be a preparation made for safety. Em primeiro lugar, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança. Or there's no need of sending a warning. De outra forma, não há razão para se avisar. And the warning is only a voice of one having you to prepare for the danger. E o aviso não é mais do que a voz de alguém anunciando-lhe que se prepare para o perigo que vem. There has to be a preparation made first. Assim sendo, primeiro tem que existir a preparação. And then if the preparation is made, then the warning can go forward to cause you to make your decision, whether you want to listen to it or not. Logo pode sair o aviso, instigando-lhe a fazer sua decisão,
se você quer ou não quer ter atenção. If you don't want to listen to it, well, that's up to you. Se você não deseja ouvir, isso é com você. If you do listen to it, there's safety. Porém, se der atenção, então encontrará segurança. God has the same method. Deus tem a mesma tática. We work on God's method in that way. Nós operamos conforme o plano de Deus nesse aspecto. God in the early days, when the antediluvian world, when people had gotten so wicked and so sinful, that God could not look upon it and be just. Ali nos dias primitivos, no mundo antediluviano, as pessoas haviam chegado a serem tão malvadas e pecaminosas até o ponto em que Deus já não as podia olhar e ser justo. God is just. And He has laws. Deus é um Deus justo e Ele tem leis. When those laws are broken, any law that's broken has no penalty to it isn't law. Agora, qualquer lei que se possa quebrar e não há castigo, essa já não é lei. You cannot break the laws of God without having to pay for it somewhere. Você não pode quebrar as leis de Deus sem ter que pagar a pena, tarde ou cedo. You must do it. Você tem que pagar. The Bible said, be sure your sins will find you out. A Bíblia diz, teus pecados te encontrarão. And what is sin? E que é o pecado? I'd like to stop here just a moment. Desejo fazer uma pausa aqui. Many people think smoking cigarettes is a sin. It isn't. Muita gente pensa que fumar cigarros é um pecado, mas não é. Many people think that lying is a sin. It isn't. Muita gente pensa que mentir é um pecado, mas não é. Committing adultery, that isn't sin. Cometer adultério, isso não é pecado. That's the attributes of unbelief. Tudo isso é atributo da incredulidade. The reason you do those things is because you are an unbeliever. A razão pela qual você anda fazendo essas coisas é porque você é um incrédulo. There's only two things. That's you are either a believer or an unbeliever. Só há dois partidos. Ou você é crente ou incrédulo. If you are a believer, you do not those things. Se você é um crente, você não faz essas coisas. If you do them, I don't know what kind of profession you have, but if you do that, the love of God isn't in you. Se você faz tais coisas, eu não sei que classe de profissão você tem. Porém, a verdade é que o que comete tais coisas, o amor de Deus não está nele. The Bible said so. Assim nos diz a Bíblia. We've got too much profession without a possession of it. Too many saying and not living it. É que temos muita profissão sem possessão. Muita gente que anda falando e não o está vivendo. I think even we have too much practice on sermons and not living enough sermons. Eu ainda creio que temos muita ênfase no ensaio de sermões em lugar de vivermos os sermões. It'd be a lot better if we lived our sermon. Each one of us would be a minister. Seria muito melhor se vivêssemos nossos sermões. Assim, cada um de nós seria um ministro. It's better to live me a sermon than preach me one. É muito melhor você viver um sermão em lugar de pregar um sermão. The Bible said that you are written epistles of God read of all man. A Bíblia diz, sois cartas escritas, conhecidas e lidas por todos os homens. So it's best to live the sermon. Então é muito melhor viver um sermão. Sin is because you believe not. O pecado é por quanto você não crê. Did not Jesus say in the days of His flesh on earth, did He not call the people that would not lie, that would not steal, that would not commit adultery, righteous men, preachers, priests? Quando Jesus esteve aqui na terra nos dias de sua carne, não chamou ele aqueles que não mentiram e que não roubariam, os quais não cometeriam adultério, ou seja, homens justos, pregadores. He said, you are of your father the devil. Não lhes disse, sois de vosso pai o diabo? Because they believe not on the Son of God. Isso foi porque não criam no Filho de Deus. He that believeth not is condemned already.
Aquele que não crê já está condenado. Some time ago I making altar calls. I love John 5:24. Faz algum tempo, eu estava fazendo uma chamada de altar e gosto tanto da escritura de João 5:24. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life, and shall not come into judgment, but is passed from death unto life. Aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna, e não virá a condenação, mas tem passado da morte à vida. He that believeth. Said that's pretty light. Ali diz, aquele que crer. Você dirá, ora, isso é muito fácil. No, that's pretty deep. Não, senhor, isso é muito profundo. For when you believe, no man can call Jesus the Christ only by the Holy Spirit. Porque quando você crê, então, nenhum homem pode chamar a Jesus o Cristo a não ser pelo Espírito Santo. When you have the Holy Spirit, then you have believed unto eternal life and have eternal life. Quando você tem o Espírito Santo, então você tem crido para a vida eterna e tem vida eterna. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life, and shall not come into the judgment, but is passed from death unto life. Aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não virá a condenação, mas tem passado da morte à vida. Preparation, making ready. Isso indica uma separação, fazendo preparativo. And God seen the wickedness of the world, and seen that wicked and adulterous generation, and His holiness could not stand it anymore. Deus então viu a maldade do mundo e se deu conta daquela geração malvada e adúltera, e nisso sua santidade já não aguentou mais. Oh, to this sinful world. Oh, que mundo mais pecaminoso! I stopped the other day on my road to the grocery with my wife. And we were talking about a certain young lady of our city. Outro dia ia no carro com minha esposa à loja para fazer as compras e íamos falando de certa jovem de nossa cidade. Real cold weather, and with a little chubby coat on and dressed immorally with those little shorts on that they wear in the summertime. Era em tempo de muito frio e aquela jovem tinha colocado seu casaco curto e ia vestida muito imoralmente em seus shorts que costuma usar no tempo do verão. And it little skift of snow on the ground. And my wife said, "You know that woman can't be comfortable." Havia um pouquinho de neve sobre a terra. Minha esposa disse, tu bem sabes que essa mulher não pode estar a gosto. And I said, "No. She's just not in her right mind." Lhe disse, não, simplesmente é que não está em sua mente correta. And she said, "Well, you know she goes to high school." Então ela me disse, porém tu sabes que ela assiste à escola secundária. Now I said, she might go to high school, but that still doesn't make everything right. Lhe respondi, é possível que esteja no secundário, porém isto não indica que está tudo bem. I said, she cannot be mentally right. Ela não pode estar bem da mente. When we go into Germany, I was in Germany some time ago in a great meeting where the Lord was giving us around 10,000 souls a night. Há algum tempo eu estive na Alemanha, numa grande campanha onde o Senhor nos estava dando como que 10.000 almas cada noite. And I was so amazed one night when I come from the meeting and down the street to a place where I was invited for a little luncheon. E fiquei tão assombrado numa certa noite quando saí do culto e fomos a um lugar onde fomos convidados a jantar. And it was the closing of the meeting and all the Christians sitting around drinking beer. Havíamos completado a campanha e encontrei a todos os cristãos assentados ali tomando cerveja. Well, America, Canada, and England is the only nations I know that refuses the Christians to drink. Aqui na América, Canadá e Inglaterra são os únicos países que eu conheço onde se proíbe a cerveja ao cristão. They don't get drunk. But we Americans,
Eles ali não se embriagam, porque você sabe como somos os americanos. Then when I didn't drink it, so after a while there come a question around the table, what was the matter that I wasn't drinking my beer? Was it because it wasn't good? Logo quando viram que eu não bebia, surgiu a pergunta e chegou a mim, porque eu não estava bebendo minha cerveja. Seria porque era de qualidade inferior? And Dr. Gukenbuhl sitting next to me, which provided me an interpreter. E o Dr. Jukenbu estava ao meu lado e me serviu de intérprete. I said, what they all murmured about to me. Lhe perguntei, por que estão falando assim de mim? And he said, they're wondering why you don't drink. E me respondeu, é que não entendem porque você não bebe. Now, I know it's written, when you're in Rome, be a Roman. Agora eu sei que está escrito, quando estás em Roma, faça como os romanos. But I said, tell them this. I do not condemn them. But I was born under a Nazarite birth. I'm not supposed to drink. Porém lhe diz, diga-lhes vocês, eu não censuro, porém eu tive um nascimento nazareno, eu não devo beber. I didn't want to hurt them. Não queria ferir-lhes. And they understood it, went right on drinking. Eles entenderam e continuaram bebendo. And then in Italy we found almost the same thing. Logo, na Itália, encontramos quase o mesmo. And many different parts of the world, when you go into the nations, you find the spirit of the nation. E em muitas partes do mundo, quando você entra a diferentes nações, você encontrará que cada uma tem seu espírito em particular. I remember the Holy Spirit giving me a warning not to go to the YMCA in Finland. Me recordo como foi que o Espírito Santo me avisou que não entrasse na Inca, na Finlândia, um certo lugar como um hotel. I didn't know what it was about. Come to find out they had bath women there. Eu não sabia de que se tratava, porém encontramos que ali tinham mulheres dando banhos. When I stayed away and I would not go in with Dr. Munyon and them for a swim. Eu me apartei e não quis entrar com o Dr. Munyon e os demais para nadar. And I found out those scrub women scrubbed the man. E descobri que essas mulheres lavam os homens. And I said, that's not right. E lhes disse, isso não é correto. Well, he said, Brother Brenham, that's just as much right as your nurses is in the United States. Então me respondeu, ora, irmão Branham, é tão correto quando vocês ali na América, com suas enfermeiras. Said they're trained for that. Estas mulheres têm sido treinadas para isso. I said, I don't care how much you're trained, it never was intended that way. Lhe disse, não me importa quanto treinamento tenham, nunca foi intenção de Deus que fossem assim. God covered them up and made them different. Right? Deus as cobriu e as fez diferentes, correto? But they pay no attention to it. Porém, eles não deram atenção a isso. They were Finns, wonderful people. But it's the spirit of the nation. Eram finlandeses, gente maravilhosa, mas aquele era o espírito da nação. Wherever you go, you find the spirit of a nation. Onde quer que você vá, encontrará o espírito dessa nação. You come to America, you've really had it then. That's the worst of all. E se você vem à América, aqui encontrará algo tremendo. Esse é o pior de todos. And my wife said to me, well, those people go to church. And I've often wondered why I didn't condemn their conscience. Então minha esposa me disse, ora, essa gente assiste à igreja. E eu sempre tenho me perguntado, como é que isso não lhes condenava a consciência? I said, my dear wife, let me tell you, they are Americans. Lhe disse, querida esposa minha, deixa-me dizer-te, eles são americanos. She said, well, why aren't we? E disse, e nós não somos americanos? I said, no. I said, we just live here. Lhe disse, não, só estamos vivendo aqui. But we've been born from above. The Holy Spirit of God come upon us. Porém, temos nascido de cima. O Espírito Santo de Deus nos tem feito sombra. Therefore we are pilgrims and strangers here. Portanto, somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. This is not our abiding place, but we are seeking a city to come whose builder and maker is God. Isso aqui não é nosso lar, mas estamos buscando um que está por vir,
cujo artífice e construtor é Deus. Therefore, when you're born of above, you have a Holy Spirit coming down from God that changes your nature. Portanto, quando você é nascido de cima, então tem o Espírito Santo, o qual vem de Deus, e isso então muda a sua natureza. No matter your sister, your mother, your best friend could be dressed that way. Não importa se fosse sua mãe, sua irmã, ou sua melhor amiga que estivesse vestida dessa maneira. But the Christian that's born of the Spirit of God is born from above, and their spirit is of another kingdom. Porém, um cristão, o qual é nascido do Espírito de Deus, ele é nascido de cima e seu espírito já é de outro reino, nascido de Deus. Oh, I'm so glad of that. The simpleness of the Holy Spirit to follow it, to watch it how it behaves, makes you behave. E a simplicidade do Espírito Santo vem para segui-lo e vigiar como é que atua e ainda faz com que você se porte bem. That's the way it was in the days of Noah. And God got so filled up with it. Assim foi nos dias de Noé. E Deus se enfadou de tal grau com tudo aquilo. But before He sent a storm to destroy the entire world, God made preparation for those who wanted to stay out of it. Porém, antes que enviasse aquela tempestade para destruir o mundo completo, primeiro Deus fez a preparação para todos aqueles que desejavam escapar a essa tempestade. And I can see Noah standing in the door of the ark, preaching righteousness. Eu ainda posso ver a Noé de pé na porta da arca, pregando a justiça. Oh, there wasn't many would listen at him. Porém, não havia muitos que lhe escutavam. There was something like today, they want entertainment, not the gospel. Eram como os de hoje. Desejavam mais entretenimento e diversão do que o Evangelho. Woe unto these Hollywood evangelists who's afraid to call sin, sin. Ai, 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 como será para estes evangelistas estilo de Hollywood, os quais temem chamar ao pecado por seu nome? We need some of the old-fashioned backwoods preachers that's got the Holy Spirit, that's not afraid to preach the gospel with their bare hands. Necessitamos mais daqueles pregadores antigos da serra, que sentiam o Espírito Santo e não temiam pregar o Evangelho sem luvas. Not covered up with some kind of a rubber glove, but preach the coming of the Lord Jesus, judgment for the wicked, and heaven for the righteous. Não como os de hoje que cobrem o Evangelho com luvas, mas uns que preguem a vinda do Senhor Jesus, juízo para maus e o céu para os justos. And the near approaching, what season I don't know and no one else knows. Muito logo estamos chegando a um tempo que eu não conheço e ninguém jamais conhece tão pouco. But I'll warn my generation. Mas eu tenho avisado aos de minha geração. If it comes now, I want them to be warned. Se a tormenta chegar agora, eu quero que eles estejam prevenidos.